Se você está aí se perguntando como funciona a adaptação na hora que você chega em um país novo, ou se você já está em um país novo e está precisando passar por essa etapa, a gente veio compartilhar 7 dicas do que aconteceu com a gente e de como a gente lidou com esse tipo de situação para te ajudar a passar por essa tranquilamente também. Então, vamos nessa junto. Seja muito bem-vindo a Viajar com Pouco. Se você não conhece a gente ainda, eu sou o Gabriel. E eu sou a Ju, e aqui no Viajar com Pouco a gente compartilha dicas de viagem, roteiros e também sobre a experiência de morar fora e sobre Barcelona, que é o lugar que a gente vive hoje. Então, se você se interessa por esses assuntos ou um desses assuntos, já desce, se inscreve no canal, olha os links que estão aqui embaixo que vão te ajudar a viajar gastando bem pouquinho. E também deixa sua pergunta, já seu comentário, se você tiver alguma pergunta pra gente. Só antes de compartilhar então qual é essa primeira dica, qual foi a primeira coisa que a gente fez, é importante compartilhar que isso é com base na nossa experiência. São coisas que a gente fez, que a gente passou, que a gente lidou dessa forma. Então nós não somos psicólogos, não somos especialistas da área. Se você tem alguma situação um pouquinho mais grave, tá, ou se não se sente confortável realmente, precisa de uma ajuda, procura um profissional, porque alguém pode de repente ajudar de uma outra forma com conhecimento aí profissional da área da saúde. Então, reforçando, isso é uma experiência nossa e a primeira coisa que a gente procurou fazer quando a gente chegou aqui foi amizade. Então, conhecer pessoas, ter amigos, ter com quem conversar, com quem compartilhar suas frustrações, anseios e medos, saudades, é sempre bom ter alguém ali até para tomar uma cervejinha junto, para conversar, dar um passeio, fazer alguma coisa, uma atividade. É importante sair da rotina, né? Todo esse apoio emocional de pessoas que até estão na mesma situação é muito válido. E tem outro detalhe importante também com relação a amigos, que muita gente quando chega num país diferente fala não vou fazer amizade de jeito nenhum com brasileiro, primeiro pelo idioma, segundo porque eu quero fugir de brasileiro mesmo e não quero, e na verdade não é bem assim. Não tem problema ser brasileiro, o nosso maior ciclo de amizade aqui é de brasileiros, como a gente já falou em outros vídeos, não tem o menor problema, na verdade às vezes é até uma vantagem, porque essas pessoas estão basicamente exatamente na mesma situação, exatamente, não necessariamente porque cada um tem a sua história, a sua trajetória, mas são pessoas que passaram mais ou menos pelo mesmo tipo de adaptação, então às vezes é até uma vantagem ter um amigo brasileiro. Mas não se limite a isso, não se preocupe com ser brasileiro ou não, simplesmente faça amigos. A segunda dica é você procurar o máximo de informações possível do lugar onde você está. Ou seja, você pode procurar essas informações conversando com as pessoas, você pode procurar essas informações lendo jornais locais, talvez assistindo TV local. É importante você ficar bem informado sobre o lugar que você está, também para não sentir um peixe fora d'água, sabe? Porque tem muita coisa rolando no lugar, pode estar acontecendo alguma coisa importante, tipo votação, o clima vai mudar, algumas coisas assim. Então é legal saber essa questão também e também entender a questão cultural do lugar, né? Então procure o máximo de informações antes de você mudar para o lugar e também quando você estiver, leia jornal, leia notícias, porque isso vai te deixar mais confortável no lugar e te permitir entender mais sobre o lugar que você está. A terceira dica então é com relação ao tempo. Dê tempo a você mesmo para entender o que está acontecendo, tudo que está passando e levar isso de uma forma natural, porque pessoas são diferentes, cada pessoa tem o seu tempo de adaptação, mais ou menos difícil, então é importante você aproveitar esse momento até para se conhecer um pouco, para entender o que está te frustrando, quais são essas necessidades, o que seu corpo está pedindo e fazer isso de uma forma não sofrível. Eu tive uma adaptação muito fácil, eu já estava morando na Europa há um tempo, então quando a gente chegou em Barcelona foi um pouco mais fácil para mim me adaptar. A Ju levou um pouquinho mais de tempo, até por questão de trabalho, que eu já estava trabalhando, eu estava criando outros ciclos de amizade, lembra que a gente falou de amizade, e ela estava ficando a maior parte do tempo em casa, então tudo isso vai juntando e criando uma carga emocional muito forte. Então é importante você ter esse controle, ter essa consciência de que é uma coisa que vai levar um tempo. Não se preocupe em ser muito ou pouco, simplesmente deixa rolar e faça as dicas que a gente está dando justamente para tornar esse tempo, seja ele qual for,
o mais tranquilo possível. Só para complementar essa questão do tempo, na época que eu estava passando pelo período difícil da adaptação, eu pesquisei bastante sobre esse assunto na internet e na realidade eu não encontrava muito conteúdo. Mas o que eu encontrei eu achei muito interessante porque realmente foram essas 3 fases que eu passei. A primeira fase, você chega no lugar, é tudo novo. Então parece que você está num sonho, você quer descobrir o lugar. Isso aconteceu aqui comigo em Barcelona, então eu queria muito conhecer os lugares. Na verdade estava vivendo como se fosse um turista que estava morando, passando bastante tempo no lugar. Depois as dificuldades começam a aparecer, você tem que fazer amigos, você começa a se sentir sozinho, você meio que fica um pouco perdido na questão da língua, os costumes, então começa a bater aquela coisa, puxa, eu tô sentindo falta da minha casa. Então esse momento geralmente as pessoas tendem a pensar muito em voltar para o país e é um período que é muito difícil mesmo. E aí depois que passa esse período, aí você torna a coisa mais consciente, que é o momento que eu acredito que estou agora. Eu não sofro mais com isso, mas eu sofri muito até conseguir me adaptar. Pensei em voltar várias vezes, precisei de ajuda psicológica também para poder entender o momento que eu estava passando. Isso demorou, isso levou tempo, isso levou, assim, meu período de adaptação completo, eu acredito que durou 1 ano, mais ou menos 1 ano e meio. Então, assim, não existe um tempo correto, um tempo exato dessas fases, mas são períodos que realmente eu vejo que a maioria das pessoas que se mudam acabam passando, e isso aconteceu comigo também. Então eu queria compartilhar essa parte, como foi a minha experiência também, para você entender que isso é normal, tá? Que muita gente passa por isso e entenda que é só um momento. E não tenha vergonha de procurar ajuda. A 4ª dica é você focar no agora, no presente, no que você está vivendo neste momento. Isso porque a ansiedade é uma coisa assim que é realmente muito complicada, porque você fica pensando muito no amanhã, o que vai acontecer amanhã. Ai meu Deus, mas se eu não arranjar um emprego? Ai meu Deus, mas se acontecer alguma coisa e eu vou perder isso no país, no Brasil, vou perder esse evento. E esquece de focar no agora. Então se você imagina que o emprego ou a falta de dinheiro pode ser um problema, é importante focar no agora, no que você pode fazer para que você mude essa situação. Ou seja, você pode focar em ações, em procurar um emprego, arrumar um currículo, fazer uma boa carta de apresentação, se acalmar também, né? Então foca no agora, no que tenta sentir realmente no lugar. E isso vai facilitar muitas coisas, acredite, a gente vive muito à frente, ou às vezes muito atrás, né? Pensando naquilo que ficou para trás, o que você está perdendo no Brasil. Esquece isso e foca no que você pode fazer, que isso vai ajudar muito, já é um grande passo. A 5ª coisa que a gente começou a fazer com mais regularidade depois que a gente começou a morar em Barcelona foram algumas atividades físicas, a se preocupar mais com alimentação, coisas que te ocupam a mente e o corpo de uma forma que vai te trazer muitos benefícios. Isso são coisas que você deve fazer independente de estar em uma fase de adaptação em um país diferente, uma cidade diferente, mas nesse tipo de ocasião tem um valor mais especial. Porque como a Ju estava falando em focar no agora, quando você está fazendo uma atividade, você está ali concentrado, você está ocupando sua mente com alguma coisa realmente importante. A gente adora fazer yoga, a gente tentou fazer academia, eu já tentei várias vezes na minha vida, não dá certo, não é pra mim, mas a gente procura se conscientizar muito mais do que a gente está comendo, procura meditar todos os dias, enfim, ocupar sua mente com uma coisa que realmente vai ser saudável e uma coisa que vai te trazer essa tranquilidade, essa paz interior e que vai te ajudar a levar tudo isso de uma forma bem mais tranquila. A 6ª dica é você manter sim contato com a sua família, manter contato com os amigos que ficaram no Brasil. Isso vai te ajudar muito no processo de adaptação, porque sempre tem aquele momento que você pensa, nossa, mas se eu estivesse lá, algumas coisas seriam diferentes. E sim, seriam diferentes, mas você não sabe também, né? Então, assim, é importante que você tenha o contato para que realmente você não se sinta sozinho. Então hoje em dia tem WhatsApp, tem Skype, tem o Facebook, você pode usar essas ferramentas que são maravilhosas para que você mantenha contato. E se você estiver se sentindo sozinho, procure alguém para conversar, mesmo que você não tenha ainda amigos no lugar onde você chegou, seja na Espanha, seja nos Estados Unidos ou qualquer outro lugar.
procure então ligar para um amigo seu, saber das novidades. É muito legal isso, e compartilha também seus sentimentos, não deixa só guardado não, porque realmente faz muito mal. Então compartilha com alguém, converse. E a sétima coisa então que a gente pode compartilhar, que a gente pode te deixar aqui a dica de como isso vai te ajudar, é procurar ajuda se você sentir que precisa, se você acha que precisa de um acompanhamento profissional, se você realmente não está se sentindo bem, está entrando de repente até em depressão, que pode acontecer, tem muita gente que passa por momentos bem difíceis. Procure ajuda, não se preocupe, não tenha vergonha. Hoje em dia você até pode fazer isso por Skype, por WhatsApp mesmo. Eu fiz psicólogo aqui em Barcelona em espanhol, não é tão legal, pelo menos para mim não foi. A Ju fez por Skype com uma brasileira, é uma alternativa bem interessante que eu estava ponderando na época, acabei não levando para frente porque estava tranquilo. Então assim, a questão é, se você sente que precisa, procure ajuda, porque pessoas que estão preparadas para isso, profissionais da área, com certeza estão muito capacitados e vão eventualmente tornar o seu processo muito mais tranquilo. Acho que é uma questão bem interessante de se ter em mente para quando e se for necessário, né? Ter em mente que isso é normal e que muitas pessoas passam por isso. Você vai sentir vontade de voltar em alguns momentos? Provavelmente vai sentir vontade de voltar. Você vai se sentir sozinho? Provavelmente você vai se sentir sozinho em algum momento. Então, se você perceber que mesmo com essas outras dicas que a gente passou, isso ainda continua sendo o sentimento que te deixa aflito, que não está passando, procure ajuda. Eu passei por isso, eu procurei ajuda e realmente foi uma ajuda muito bem-vinda, realmente melhorou muito em muitos aspectos, porque é muito bom, na verdade, você falar e também se entender por que você está pensando isso e por que você espera uma coisa em vez de outra. Então é importante realmente você procurar ajuda se você sente que isso está passando um pouquinho dos limites, sabe? Que você está se tornando muito ansioso, eu tinha ataque cardíaco, essas coisas, e ainda bem passou. Mas porque também eu contei com a ajuda de uma profissional que me ajudou a entender esse lado. E aí, sabendo dessa sétima dica já, eu queria te fazer a pergunta: qual você acha que vai ser a maior dificuldade na hora de lidar com uma adaptação em um país diferente? Ou se você já está em um país diferente, qual tem sido a maior dificuldade de adaptação? Deixa aqui nos comentários, a gente sempre lê, sempre acompanha, sempre responde tudo. É muito importante para a gente saber como que está essa situação aí com cada um de vocês. E aí, quando você descer para deixar o seu comentário, já aproveita, se inscreve no canal, deixa aquele seu like, já compartilha esse vídeo também, porque tenho certeza que tem muita gente que tem essa curiosidade ou precisa dessa ajuda. Precisa da ajuda. Então, às vezes você compartilhando, você vai ajudar alguém, porque realmente, gente, é um período que é muito difícil e eu acho que esse vídeo merece ser bastante compartilhado com todo mundo que quer morar fora. E vamos botar uma meta aí de 100 likes nesse vídeo. É pouquinho, ajuda a gente, dá 100 likes aqui embaixo. E... não é 100 sem nenhum, tá, gente? É 100, 1, 0, 0. Que idiota. E aí, se você estiver olhando para esse vídeo aqui agora ainda, tem um botãozinho de se inscrever aqui embaixo também. Clica aqui, se inscreve se você não está inscrito ainda. Dá uma olhadinha nas outras redes sociais, no outro vídeo aqui do lado da Ju. E a gente se vê no próximo. Um beijo. Abraço e uma boa semana. Boa semana.